Olha só, o senador Rodrigo Pacheco disse na última quinta-feira que os líderes partidários do Senado Federal decidiram apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição Federal para criminalizar o porte de todas as drogas com a indicação do crime na Constituição. O mandatário deixou claro que a medida é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que julga a descriminalização, pois, segundo ele, é algo que o Congresso, em sua maioria, é muito contra. Segundo Pacheco, o texto deve ser apresentado até sexta-feira e depois de protocolado, vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Vocês acham que o clima entre senadores e ministros do Supremo não está dos melhores, Maninho? Explica para mim. Pois é, o primeiro aspecto é esse, né? O STF está fazendo um julgamento, mais um, que de alguma forma esbarra nas prerrogativas do próprio Congresso. Vale lembrar que no contexto da eleição para a presidência do Senado, tanto o Rogério Marinho, o candidato que perdeu, como o Pacheco fizeram nos seus discursos sinalizações muito fortes de uma espécie de enfrentamento do Congresso com o STF no sentido de recuperar para o Congresso o protagonismo de certas pautas. O Pacheco, nesse caso, sinaliza para a Casa que não vai, e para o Supremo, que o Senado não vai aceitar calado assistir o Supremo, digamos assim, passar do legislar. seu... Então, mas do ponto de vista jurídico, é competência do Supremo ou do Congresso fazer isso, doutor? O que está sendo julgado, primeiro, o que está sendo julgado... Você gosta que eu te chame de doutor? As unhas, então. Só as unhas. Assim, primeiro, está tendo um entendimento errado. Não está a descriminalização das drogas. O que acontece hoje é que, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, se você for na capital, é considerado 45 gramas, o portador de 45 gramas, ele não é considerado traficante, usuário. Se ele for para o interior de São Paulo, é 32 gramas. Ou se ele for numa determinada seccional, a interpretação é uma ou outra. Fora do Brasil também tem isso. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa que foi pego com 45 gramas aqui em São Paulo, ele sai pela porta da frente. O cara que está lá no Rio de Janeiro, está lá no Ceará, onde ele estiver, com 33, ele foi preso. Por que tem uma dicotomia nas decisões? O que o Supremo está falando é o seguinte: vamos unificar o entendimento que é a quantia para ser usuário. Não é descriminalização da droga, é uma unificação. Não, mas você está entrando no mérito da questão. Não, mas é esse o objetivo. Eu quero saber se tem competência. Não, mas o objetivo... A discussão é essa. O objetivo... O Pacheco está mordido porque ele é um poder atropelando o outro. Tem duas dimensões na discussão. Um ponto é que a lei atual de drogas faz a diferença do tratamento jurídico do traficante para o usuário. E, de fato, a lei deixou uma margem de interpretação, exatamente. Não tem clareza e segurança jurídica sobre o que significa ser um traficante, o que significa ser um usuário de acordo com a lei hoje. Então, de fato, nós verificamos uma insegurança jurídica brutal e tem até um relatório do CNJ... Mas é isso que o Paulo está falando, vocês não estão entendendo. Mas o meu ponto é o seguinte, é que tem duas discussões aí. A primeira é como que a gente disciplina, de fato, para dar segurança jurídica nessa separação. O segundo é o que se faz com o usuário. Porque a lei atual, e esse é o ponto do Pacheco, a lei atual diz que mesmo tendo um tratamento jurídico diferente para o usuário, é preciso dar o tratamento jurídico. E o que o Supremo está decidindo, além da divisão entre usuário e traficante, é que o usuário deve ser liberado desse tratamento jurídico. Mas deixa eu falar. Essas discussões... E aí o Pacheco está mordido com essa parte. Mas essas discussões são importantes. O problema é que tampouco a questão da criminalização, da liberação, não faz parte da pauta deles. O que eles estão fazendo é uma briga de poderes. É só para mostrar também, eu acho. Eu acho que também, porque eu acho que tem um problema. Governo, quando não pauta o Congresso pauta o governo. Sim. O Senado ou o Congresso, quando não pauta ou quando não faz a legislação sobre algum tema, o Supremo faz. A obscuridade da lei, ele vai lá e cumpre. O problema é que agora o Senado entrou atrasado. Porque o Alexandre sempre deixou claro, ou na entrelinha sempre deixou claro, estamos cheios de processo
Isso aqui bate na nossa porta todo dia e vocês não fizeram nada, agora nós vamos fazer. Mas peraí, e essas decisões... Mas peraí, agora a competência de legislar vai ser de acordo... Eles não estão legislando. Não estão legislando. Há uma obscuridade na lei, eles vão resolver essa questão de unificação das decisões em primeira instância. Não foi o Supremo que deu. A Justiça recebe todo dia traficante, usuário. Teve o juiz da comarca tal que aplicou que 33 gramas era considerado como usuário. Teve a outra comarca de uma outra região, deu 45. Teve outra que tem outras decisões que a pessoa... Eu já vi as pautas. O juiz deu decisão que era assim... eu vou dar para ele que ele estava lá com quase 1 quilo, mas como ele é da classe social mais alta, para ele não entrar na zoeira. Assim, eu acho que isso não é competência do Supremo. Acho. Não, mas ele não está legislando. Ele não está legislando. O Supremo... Eles estão julgando. Vamos falar Supremo. O Judiciário entrou... 5 plantinhas de maconha vai ser considerado usuário. Meu, pelo amor de Deus. A Suprema Corte, ela julga 400 mil processos por ano. Não pode ela parar para ficar decidindo quantas plantinhas de maconha vai ser considerado. Quantas gramas vai para gramas. E aí agora o policial anda o quê? Com uma balança no bolso? Mas o problema é que quem não pauta é pautado. Quem não pauta é pautado. Mas se o Senado vai deixar essa insegurança jurídica rolando? É competência do Senado. Mas provado não é pauta agora. Agora que não é pauta do Senado, ele só entrou atropelado. Agora que se sentiu atropelado, entrou no jogo. Por que não pautaram isso? Por que não pautou antes? Isso aí está há anos para entrar no plenário. Atravessar a rua e conversar. Meu filho, mas isso está há anos para entrar na pauta do plenário. Faz anos que está lá. Agora chegou uma hora que ele precisa pegar e julgar. São 3 pontos a esclarecer. Primeiro, essa discussão de quem é consumidor, quem é traficante, isso parece piada, gente. O traficante é quem vende. Consumidor é quem consome. E ponto final. O consumidor pode consumir. Não sei as quantidades. A pessoa com droga. E agora? Aí você não sabe se ele está vendendo ou se está consumindo. Espera um pouquinho. O policial não tem como identificar. Se eu não sei, eu não posso condenar. Mas a realidade hoje é que se for pobre é condenado. Deixa eu adiantar um pouco do meu raciocínio. Vamos lá. Porque tem pessoas que consomem mais e consomem menos. Eu não sei qual é a quantidade certa que você pode dizer, não, isso aqui é impossível consumir. Tá? Primeiro tem que agora o que eu acho mais importante são 2 aspectos. Primeiro, o Senado está trazendo para si de volta uma responsabilidade que é do Congresso. Isso está certíssimo. O debate tem que ser. Então, muito mais do que importante do que reclamar do STF é a gente dizer, o Congresso está fazendo certo, está trazendo essa discussão. E eu acho só que ele devia ampliar muito essa discussão. Não ficar só nessa questão do consumidor é assim o assado e reconhecer que nós perdemos a guerra contra as drogas. Perdemos totalmente. Isso é fato. A gente pode querer esconder, fingir que é mentira. Eu acho algum país, o mundo inclusive o presidente que quer ter protagonismo internacional, eu acho que ele devia, na ONU, no discurso dele, falar sobre isso. Sim, dizer que o problema maior é que nós temos a Europa e Estados Unidos consumindo mais da metade da droga, boa parte sendo produzida aqui e nós envolvidos numa criminalidade gigantesca. Nós temos que rediscutir isso internacionalmente. Mas é isso. Senão é tapar o sol com a peneira. Por isso que a gente está dizendo que não é competência do Supremo, que quem tem que fazer isso é, de fato, o Congresso, inclusive abrindo para debate com a sociedade. O que a gente pode considerar realmente uma quantidade segura para um usuário? Quem vai dizer isso não tem quantidade segura de droga para o usuário. Você tem especialista para isso. Você tem especialista para isso. Me desculpa. Segura não, mas o que eu posso considerar como um usuário? Não segura, tá? A expressão foi errada. Não é traficante. Mas, exatamente. O que eu posso considerar como um usuário? Entendeu? Quem pode dizer isso? Tenho certeza que eu hoje não consigo dizer isso porque eu não sou usuário, então eu não sei. Daisy, quero te ouvir sobre isso, meu amor. Não, eu concordo com a Maninha, concordo parcialmente com os guris aqui. Eu acho que o Congresso ele perdeu a pauta. Sim. É prerrogativa do Congresso. O Rodrigo Pacheco perdeu a pauta e agora está querendo entrar no meio do jogo. O STF puxou, porque como os guris bem comentaram, essa pauta está bola pingando, né? Fazer o trabalho dele. Pingando. Quer entrar, eu acho que ele quer pegar os holofotes. Como é uma discussão emblemática no STF, vou avocar para mim. Mas não é. E agora eu entro. Mas não é. A imprensa começou
A imprensa começou a cobrar se era pauta do Supremo. E essa bola ficou solta, e o Congresso não respondeu. E aí o Congresso viu que estava muito... E o Supremo mandando bala e a imprensa perguntando, mas isso é pauta? É pauta? Até a hora que ele entrou. Mas uma reação. Atrasado. Tá atrasado. Entrou atrasado. Muito atrasado. Eu acho que é importante frisar que, do modo como a lei está hoje, há uma insegurança jurídica e uma desigualdade diante da lei. Com certeza. Há um relatório do CNJ, inclusive, que mostra que, de acordo com a escolaridade, a quantidade de gramas de droga que a pessoa precisa se altera. Então, quanto mais estudado, mais droga a pessoa pode portar sem ser considerado traficante. Isso é claramente inconstitucional. Então, no momento em que isso está acontecendo na realidade do dia a dia do sistema de justiça brasileiro, é competência do STF tentar disciplinar, no mínimo, qual que deve ser a aplicação da lei.